Aqui então, Demilson Carvalho, Luz para o Mundo, há mais de 38 anos no rádio, sempre abrindo e explicando fielmente a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus. Sigamos o Cristo, ele merece.
Agora, em Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical. Eu amo a Bíblia preciosa, pois seu valor é sem par. E sou assim, não há para mim, oh, nada pode igualar. Jamais abandono a Bíblia, a bela, belíssima Bíblia. Jamais abandono a Bíblia, que tão preciosa é pra mim. No domingo passado, como agora às 13 às 14 horas, eu comecei a explicar que Miguel, o arcanjo Miguel, não é o mesmo na interpretação, obviamente, das testemunhas de Jeová. Fala com respeito, porém, é algo público. Está nas nossas literaturas. Na literatura das testemunhas de Jeová e na literatura da minha igreja, claro que nessa igreja sou apenas um membro, há mais de 52 anos, adventista, você podia. O que está claro que as testemunhas de Jeová acreditam que esse ser chamado na Bíblia Miguel, arcanjo, o arcanjo Miguel, é o Senhor Jesus Cristo, o fato, certo? Porém, acredito erroneamente, isso é drástico, é terrível, gravíssima heresia, que ele foi criado. Nós, adventistas, sem querermos ser melhor do que esse testemunho de Jeová, por sermos pecadores também, obviamente, todo mundo é pecador, incluindo-me, nós não acreditamos assim, porque interpretamos corretamente a Bíblia que Miguel, o arcanjo Miguel, é sim o nome, o título, não, do Senhor Jesus Cristo como guerreiro do nosso Deus. É um título, porém ele não é criado, ele é o Criador, conforme atestei pela Bíblia, no programa passado, Luz para o Mundo, Escola Bíblica Dominical, aula de Bíblia sempre aos domingos, como agora, 13 às 14 horas. Bom, mais passagens sobre o assunto. Antes, inquiro, onde Moisés está? A propósito, falando em Moisés, o Senhor Jesus Cristo, na Bíblia, em algum episódio, em algum acontecimento, nos inspira, nos anima a nos comunicar com pessoas falecidas, defuntos, pessoas mortas, ou com pretensas almas desencarnadas e pessoas que viveram e estão em óbito. Vejamos, anote a primeira passagem bíblica impressionante, muito profunda, enigmática, esclarecedora sobre este assunto. Anote, já é a nossa aula de Bíblia, aqui no nosso setor oportuno, chamada esperada Escola Bíblica Dominical. Anote, a passagem é esta. Mateus capítulo 17, versículos 1 a 9. No programa passado, eu li o mesmo assunto, só que em outra passagem, em Lucas capítulo 9. É a mesma coisa. Para hoje estou preferindo esta. Anote, Mateus 17, 1 a 9, inicio a leitura. A transfiguração, versão brasileira, Demilson Carvalho, Séries, Goiás. Para Alvorada FM 97.9, Escola Bíblica Dominical. Inicio a leitura. 6 dias depois, após certo episódio que não recapitularei, agora não, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, irmão deste, e os levou em particular a um alto monte. Ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Então lhes apareceram as almas desencarnadas do Moisés e do Elias, sendo inclusive Elias a reencarnação, no caso, desculpe, João Batista, a reencarnação do Elias. Será? Não. Obviamente essa besteira, essa infame, essa heresia até diabólica, não está escrita aqui, portanto eu não li. Eu fingi que li, não li. Agora sim lendo. Então lhes apareceram Moisés e Elias,
falando com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 abrigos, as barracas, não? Uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Estando ele ainda a falar, uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, evidentemente a voz do Pai Celestial: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Os discípulos, ouvindo isso, caíram com o rosto no chão, tomados de grande medo. Aproximou-se Jesus, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Erguendo ele os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Visão. Mas aquilo de fato aconteceu, fisicamente, corporalmente, ou entraram em êxtase pelo Espírito Santo, como João nas visões do Apocalipse, como Paulo, que foi levado em visão, não corporalmente, claro, até o 3º céu, como relato de 2 Coríntios 12, 1-4. Vejamos na sequência a Bíblia esclarecerá de modo irrefutável tudo isso. Próxima passagem, Deuteronômio 18, 9-11. Em Deuteronômio 18, 9-11, veremos, eu não pretendo, como tenho dito, estar ensinando a todos os meus queridos ouvintes, homens e mulheres, rapazes, moças e tal, cristãos, ateus, não. Apenas estou aqui com a Bíblia aberta para explicar fielmente, sem arrogância, sem pretensão, sem presunção alguma. Então aqui em Deuteronômio 18, 9-14, foi proibido, e tal proibição continua e continuará valendo sempre, que alguém consulte pretensos espíritos ou almas desencarnadas de pessoas mortas, falecidas. Por que Deus Carvalho? Porque se alguém consegue falar com a alma de algum defunto, então tudo bem, é viável, é possível. A proibição tem a ver com o seguinte: se eu me dirijo a alguma sessão mediúnica, em algum local, alguma reunião, onde existem pessoas sinceras, porém redondamente equivocadas quanto à possibilidade da comunicação com pessoas mortas, defuntos, no caso com pessoas, espíritos desencarnados, então na verdade a minha comunicação será com demônios. Posso ter aparência e realidade, mas são demônios que se fingem de almas ou espíritos desencarnados de pessoas mortas. A pessoa morta não volta, não se comunica mais, não telefona, não chora, não sorri, não conta piada, não vai, não volta, fica ali, inerte, inconsciente, como diz a Bíblia, em mais de 60 passagens, na plena inconsciência, aguardando a ressurreição. Estou explicado, é recorrente, não, que haverá 2 ressurreições de pessoas que viveram e morreram, que vivem e morrerão. A ressurreição das pessoas que vivem e entram em óbito salvas, na posse, a vida eterna, em promessa, claro, pela graça do Pai Celestial. E pessoas que vivem e morrem perdidas, as quais serão também ressuscitadas na volta do Cristo, nunca antes. E todas, ou tais pessoas, ficam todas inconscientes, sem a mínima possibilidade de comunicação com pessoas vivas. Portanto, uma pessoa viva não consegue comunicar-se efetivamente com algum defunto, ou alma separada de defunto, e vice-versa. Um defunto está na plena impossibilidade de comunicar-se com a pessoa viva, porque se uma pessoa viva não consegue comunicar-se com o morto, imagina a pessoa morta, que nós vivos temos atividades, nós telefonamos uns aos outros, mensagens pelo WhatsApp, vídeo, e, enfim, chamada por vídeo, comunicações, enfim, ou mesmo face a face, corporalmente, quando uma pessoa está próxima a outra. Então, ali não é preciso telefonar, não é? Se bem que o pessoal está tão viciado na internet que é provável que, almoçando no restaurante, 2 pessoas juntas, até marido e mulher, namorados, se comuniquem pelo WhatsApp. Tamanho esse vício que tem prejudicado desgraçadamente a saúde, o caráter e a espiritualidade de bilhões de pessoas em todo o mundo. A internet é uma glória. Sou usuário da internet, sou adepto.
porém é preciso saber não utilizar isso. Pode ser uma bênção e um inferno, não, digamos assim, no sentido metafórico, já que inferno nada tem a ver com fogo, a palavra inferno, então que é adjetivo, vem do latim infernos, adjetivo, e eu prossigo. Então, assim a passagem que ainda não foi lida. Deuteronômio 18, 9 a 14, alguém anotou? Levando a sério mais um ano de Bíblia, então com gratidão, até plena emoção, leu. Deuteronômio 18, 9 a 14. As abominações das nações. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá, não imitarás as abominações dessas nações. Não haja no meio de ti quem queime seu filho ou filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante. Necromancia é a pretensa comunicação de uma pessoa viva com uma pessoa morta. Isso é impossível. Biologicamente, corporalmente, cientificamente, teologicamente e muito mais biblicamente. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Eu expliquei há pouco, tem base na Bíblia sempre, Gênesis e Apocalipse, porque as pessoas mortas são, como se diz, mortas, na plena consciência. Todas as nossas ações têm a ver com o cérebro vivo, o qual é a nossa alma, é o nosso espírito pensante, o cérebro, sistema nervoso central, etc. Eu prossigo. O Senhor abomina, abominar significa ter nojo, a ponto de sentir náusea e mesmo vomitar. O Senhor abomina todo aquele que faz essas coisas. É por causa dessas abominações que o Senhor, o teu Deus, expulsa essas nações de diante de ti. Serás perfeito diante do Senhor, o teu Deus. As nações que há de possuir dão ouvidos a agoureiros e adivinhos, mas a ti, o Senhor, o teu Deus, não permite tal prática. Então, Pedro, Tiago e João, conforme a primeira passagem dessa aula de Bíblia, Mateus 17, ficaram encantados por presenciarem, virem, enxergarem e ouvirem falando um defunto, um homem de pessoa morta, no caso de Moisés. Veremos na sequência. Anote. 1 Samuel capítulo 28, é um assunto um tanto longo, eu direi os capítulos, estarei lendo desde o versículo, desculpe, os versículos, não, capítulo eu já disse, um só, 1 Samuel capítulo 28, desde o versículo 1, então eu já estou aqui folheando a Bíblia, e já direi, já encontrei, então pode anotar, é passagem longa, mas eu tenho um tempo suficiente, lerei tudo isso, com texto completo, pleno, anote. 1 Samuel capítulo 28, de 1 a, e agora, de 1 a, é bastante mesmo, a 23, 1 Samuel 28, de 1 a 23, prometo que estarei lendo, leitura corrida, sem pausa para comentário, comentário virá após o término da leitura, início da leitura, 1 Samuel 28, 1 em diante. Saul, o rei Saul, e a feiticeira de Endor. Naqueles dias, juntando os filisteus e os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás ao acampamento, tu e os teus homens. Disse Davi: então verás o que é capaz de fazer o teu servo. Respondeu Aquis: por isso eu te nomeei o meu guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul havia expulsado os necromantes e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram e se acamparam em Sunem. Reuniu Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos,
nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me uma necromante, para que eu vá a ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: em Endor há uma mulher que é necromante. Assim disfarçou-se Saul, vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens. E de noite chegaram à mulher. Ele disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente bem sabes o que fez Saul, como exterminou da terra os necromantes, os adivinhos e os adivinhos. Por que me preparas uma armadilha à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor: tão certo como vive o Senhor, nenhum mal te sobrevirá por isso. Disse-lhe então a mulher: a quem te farei subir? Respondeu ele: faze-me subir Samuel. Quando a mulher viu a Samuel, gritou em alta voz e disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas. O que vês? Disse a mulher: vejo um Deus. Noutra versão bíblica você lê: vejo um ancião que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura, ou aparência? Disse ela: vem subindo o ancião e está vestindo uma capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Disse Samuel a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Disse Saul: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, já não me responde, nem por intermédio dos profetas, nem por meio de sonhos. Por isso te chamei, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que perguntas a mim? Viste que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? O Senhor fez para contigo como por meu intermédio te disse: rasgou o reino da tua mão e o deu aos companheiros de Davi. E o deu ao teu companheiro, Davi. Porque não deste ouvidos à voz do Senhor e não escutaste o furor da sua ira contra Amaleque? O Senhor te fez hoje isso. O Senhor entregará também Israel contigo nas mãos dos filisteus. E amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. O acampamento de Israel o Senhor também entregará nas mãos dos filisteus. Imediatamente Saul caiu estendido por terra e grandemente temeu por causa das palavras de Samuel. Não houve força nele, pois não tinha comido todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximando-se a mulher de Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: olha, a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arrisquei a minha vida, dando ouvidos às palavras que disseste. Agora, ouve também tu as palavras da tua serva, e permite que ponha um bocado de pão diante de ti, para que comas e tenhas forças e te ponhas a caminho. Ele, porém, o recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e ele deu ouvidos à sua palavra, levantou-se do chão, assentou-se na cama. Tinha mulher em casa, assim, o bezerro e tal, foi feito lá um churrasco, e ele então comeu e restabeleceu a sua força física e se foi. Bom, então uma resumida explicação, se bem que este texto é tão elucidativo, tão explicativo, que eu até não precisaria comentá-lo, mas comentarei, permita-me. O texto é claro, é enfático. A mulher feiticeira necromante fez Samuel subir. Subir de onde? Da sepultura. Samuel foi um profeta fiel ao nosso Deus e morreu salvo. Há quem acredite que morreu salvo
imediatamente pôs o óbito já vai para cima, para não Jerusalém, para o céu, para a glória. Mentira! O próprio Satanás falou que em parte a verdade, a mulher também subiu ali como que um Deus, um ancião. Então o pretenso Samuel diz que eu sou Samuel, tu não ouviste a Deus e queres ouvir a mim, como eu te disse e tal, e ameacei e tal. A passagem dá a entender superficialmente, e isso somente para quem não conhece a Bíblia completa, sobre a impossibilidade da comunicação de pessoas vivas com pessoas mortas. A passagem dá a entender que era Samuel. Porém, o mesmo está em Gênesis 3, 1 em diante. Anote a passagem, Gênesis 3, 1 em diante, de 1 a 6. Leio ou releio depois, eu não lerei para ganhar tempo. Gênesis 3, de 1 a 6. A passagem diz que a serpente falou a Eva no Éden, induzindo-a a comer da fruta proibida, incentivando-a ao pecado, a transgressão da lei do nosso Deus no jardim do Éden. A passagem diz que era serpente, mas não era serpente. Foi o diabo que apossou-se do sistema neurolinguístico da cobra, da serpente, da víbora. E parecia que é como falava o primeiro desenho animado, o Apocalipse 12, versículos 7 a 9, relata que ali era Satanás, a antiga serpente, o diabo. O Satanás não transfigurou-se numa cobra. A cobra é real, era de fato, fisicamente, corporalmente, uma serpente, uma víbora. Mas Satanás, invisivelmente, então, enganou Eva, assim como tem enganado em sessões mediúnicas. Então, um rapaz de 20 anos morre, atropelado por uma carreta na moto, e a mãe, então, que não crê na Bíblia, coitada, Deus ama essa pessoa e eu também. Aqui não estou para escorraçar quem crê realmente, porém, infelizmente, o diabo torna essas pessoas joguetes na sua mão, no seu poder. Essa mãe, então, ouve falar de certo local, onde a sessão mediúnica, e que ali o médium, então, tem a comunicação com o espírito desencarnado daquele filho, então, falecido, quem sabe um ano antes, um mês antes, ou até poucos dias antes, ou 5 anos antes. Geralmente é algo mais recente, tendo a saudade da mãe. Isso é compreensível. Por isso, o perigo do desconhecimento da palavra do Deus da Bíblia. E ali, então, o demônio toma posse do sistema neurolinguístico do cérebro do médium. E ali sai pela sua boca, a boca do médium, a voz. E a mãe chora e então se emociona, lágrimas tremendas, saudade do filho, reconhece que é a sua voz. Porém, se eu fui cantor da Jovem Guarda, quer dizer, não da Jovem Guarda, desculpe, eu fui cantor em Brasília, no tempo da Jovem Guarda. A Jovem Guarda, de fato, era feito por Roberto Erasmo e Carlos e Vanderlé, antiga TV Record em São Paulo, há muitos anos. Então, ganhei um concurso, antiga TV Nacional de Brasília, e eu imitava, não na televisão, assim, em particular, eu levava violão na escola, a certo local onde era convidado, era guitarrista também de rock. Então, quando eu queria, claro, eu imitava o Gé Adriane perfeitamente, imitava Vanderlei Cardoso, parece que eu sabia, agora não estou imitando, claro, que não é o propósito que esse programa é cristão, mas aqui uma palhinha, não? Imitava o Roberto Carlos cantando Quando, não? Você se separou, o tempo da Roberto Carlos de Aventura, imitava do Renato Sobrecaps e tal, não? Coisa assim, imitava. Tom Cavalcante, um grande artista, claro, muito profissional, não concordo em tudo que ele fala, mas de fato, um artista bem profissional. Imitava, não, o Papa João Paulo II, Silvio Santos, todo mundo imita. Eu não consigo, tentei, não consegui. Bom, não consigo, para lá. Bom, não consegui para imitar a pessoa alguma. Mas então o diabo imita, um demônio imita. Porque conhecer a voz, o timbre, os trejeitos, o sotaque da pessoa em vida. E a pessoa que não conhece a Bíblia, infelizmente, não tem a bênção do nosso Pai Celestial, a mesmo por enquanto, cai no conto do vigário. Por vigário entendo o diabo, Satanás ou algum demônio. Então, o Saul saiu acreditando que era o Samuel. Ele sabia que não, que seria o diabo. Tanto é que ele havia cumprindo as leis da Bíblia, Deuteronômio, Levítico e tal, proibido qualquer comunicação de uma pessoa viva com pretensa e defunto. Tais pessoas pegas em flagrante eram apedrejadas até a morte, pena capital. Quem prescreveu isso foi Deus. Não foi Moisés, não foi Saul, Davi, foi Deus. Mais uma passagem, anote. O trágico, o terrível fim do Saul, que tem muitas bênçãos no nosso Pai Celestial, foi o primeiro rei do povo de Israel, mas morreu perdido, certeza, infelizmente, drasticamente morreu perdido, longe do nosso Deus. Deus já não falava com ele. Então, no desespero, ele falou: Deus não me ouve, vou falar com o diabo então. Esse desgraçado mais ainda. Mas ele já estava perdido. Saul já estava perdido. Como Judas, que se enforcou após trair o mestre, mas estava perdido. Judas, o discípulo, o apóstolo traidor, não se perdeu por enforcamento, se enforcou, mas já estava perdido. Essa realidade inconteste. Agora note,
Agora, esse advérbio desnecessário, retiro. Anote, apenas anote. 1 Samuel, capítulo 31, alguns versículos, já direi quais, para que você os anote. 1 Samuel 31, 1 em diante. De 1 a 6, fica melhor. Anote o contexto. 1 Samuel 31, de 1 a 6. Não estou parabéns, então inicio a leitura. A morte de Saul. Ora, os filisteus pelejaram contra Israel. Os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos e mataram a Jonatas. Jonatas era muito amigo do Davi, morreu, filho de Saul. Aminadab e a Malquissua, filhos de Saul. A peleja agravou-se contra Saul e os flecheiros o alcançaram. E ele muito temeu por causa dos flecheiros filisteus, não? Disse Saul ao seu escudeiro: arranca tua espada e mata-me com ela, para que não venham esses circuncisos e me matem e escarneçam de mim. Mas o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Assim Saul tomou a espada e se lançou sobre ela. Morreu, suas tripas vazaram todos. Vendo seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ela. Assim Saul, seus 3 filhos e o seu escudeiro e todos os seus homens morreram juntos naquele dia. A sequência disso é impressionante, anote. 1 Reis, capítulo 10. Isso. Já direi o versículo, ou os versículos, são 2 versículos. 1 Reis, eu coloquei aqui, como sempre tenho feito, o famoso papelzinho, marca páginas, mas neste local não coloquei, na verdade, mas já encontrei. Anote, é isso. 1 Reis, capítulo, não é? Segundo, não é? Agora eu me embananei, desculpe, mas já dará certo. É Crônicas. Calma de mais cavalo, ficando doido, rapaz. Aí não daria certo, né? Que a passagem está em Crônicas e não em Reis. E com os reis na cabeça, pode anotar, porque é isso. Desculpa, ligeira gafe, isso acontece. Não que sou vivo, tenho que ser mais esperto, mas creio que sou desculpado, não? Crônicas. Sim, eu coloquei coloquei o famoso papelzinho. Marca páginas, estou folheando aqui, papelzinho para lá, papelzinho para cá e já estou encontrando a passagem, porque cargas d'água estão no Deuteronômio, que bagunça ainda de música vai. Então, creio que dará certo. Crônicas, puxa vida, onde está esse Crônicas? Isso, eu não coloquei papelzinho, coisa nenhuma. Mas a passagem é essa, com certeza, menos mal, não é? 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14, anote, porque é isso. Já encontrei, finalmente, desculpe. 1 Crônicas, é que na realidade eu não coloquei o papelzinho, então onde me atrapalhou, já passou. 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. 1 Crônicas 10, 13 e 14, não estou parabéns, eu leio. Assim morreu Saul, suicídio terrível, não? Assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não obedeceu a palavra do Senhor e até consultou um adivinhador, um necromante, e não buscou o Senhor. Por isso ele o matou, por intermédio então do próprio suicídio do Saul, não? Ele o matou e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Deus não é assassino, Deus não é homicida, feminicida, infanticida, genocida, mas Deus tira sim a vida a algumas pessoas. Você lê passagens chamado, embora realmente o Antigo Testamento, e vê que havia rebeliões e Deus exterminava milhares de pessoas de uma só vez. Deus é o autor da vida, ele tem o poder, é o único que pode matar, a não ser que ele peça que alguém mate o outro, pediu a Davi, no caso, não explicitamente, mas Davi entendeu que Davi deveria exterminar o gigante Golias, isso aconteceu. Enfim,
Terrível, não? Repetindo a leitura dessa passagem, que é terrível, impressionante. Bastante atenção aí. 1 Crônicas 10, 13 e 14. Assim morreu Saul, por causa da sua infidelidade ao Senhor. Não obedeceu a palavra do Senhor, desde antes, claro. Ele deveria exterminar com os amalequitas e não os fez. Até consultou uma adivinhadora, necromante, e não buscou o Senhor, só que já não adiantava. Já estava perdido, o Espírito Santo já havia se retirado definitivamente, reversivelmente dele. Por isso ele o matou e o deu reino a Davi, filho de Jessé. Mais uma passagem, anote. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Anote. Vejamos a situação das pessoas mortas. Se fisicamente, tecnicamente, cientificamente, biblicamente, espiritualmente, é possível a uma pessoa viva comunicar-se efetivamente com uma pessoa morta. Anote essa passagem, é impressionante, resume toda essa questão. Anote, já encontrei. Eclesiastes capítulo 9, versículos 5, 6 e 10. Eclesiastes 9, 5, 6 e 10. Eu não estou para vez, inicio a leitura. É impressionante e maravilhoso. Porque as pessoas vivas sabem que hão de morrer. Fato, não, amigo, não, amiga. As pessoas vivas sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Até porque a nossa sabedoria está armazenada num local do corpo apenas, que não é o estômago, baço, os pulmões, diafragma, os rins, não. Cérebro, sistema nervoso central, mente, o intelecto, razão, consciência, memorização, memória, neurônios, sinapse e tal. Sinapses. Porque as pessoas vivas sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Não tem jamais recompensa até a ressurreição, obviamente, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, sim, até o dia da sua ressurreição. Prossigo lendo. O seu amor, seu ódio, a sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Então, de fato, Samuel morto não teve parte na conversa com o feiticeiro, necromante, foi um demônio. Eu creio que foi o próprio Satanás. A Bíblia não traz luz total sobre isso, mas é bem provável que foi o próprio Satanás que cuidou daquilo, se fez passar por Samuel. Como continua acontecendo em sessões mediúnicas, kardecistas e tal. Cuidado. Seu amor, seu ódio, sua inveja já pereceram, já não tem parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Sim, obviamente, a nossa terra está debaixo do sol, cemitério debaixo do sol, mortos, enterrados, sepultados ou cremados, ou no mar, debaixo do sol, óbvio, elementar, óbvio. Falta do Eclesiastes 9, versículo 10. Anotou para bem, Eclesiastes 9, 10, leio. Tudo o que tiver a mão para fazer, faz-o conforme as suas forças, porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então Samuel morto não tinha memória, não tinha mais conhecimento do Saul, de coisa alguma. Samuel continuou morto, embora salvo, lá em Ramá, e será ressuscitado para a vida eterna e imortalidade no dia da vinda do Cristo. Assim, todas as pessoas desde Abel, Paulo e tal, que viveram e morreram, vivem e morrão salvas, pela graça do nosso Pai Celestial. Mais uma passagem, anote. Jó capítulo 7, versículos 9 e 10. Aqui atrás dos Salmos, Jó, já encontrei. Jó capítulo 7, versículos 9 e 10. Alguém está anotando? Levando a sério mais uma hora de Bíblia. Jó capítulo 7, versículo 9 e 10. Alguém anotou? Então posso ler. Jó 7, 9 e 10. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim, aquele que desce a sepultura, lembra que aparentemente a feiticeira fez subir Samuel, que havia descido a cova, quer dizer, foi sepultado, não? Que a pessoa morta não desce nem sobe, não é? Está morta. Tal como a nuvem se desfaz e passa, assim, aquele que desce a sepultura jamais tornará a subir para episódio relativo a essa vida, porque subirá pela ressurreição.
no dia da ressurreição, respectivo de cada pessoa que morreu salva ou perdida. Prosseguindo, nunca mais tornará a sua casa, o seu lugar jamais o conhecerá. Então Samuel morto não retornaria a falar com alguém. E assim eu prossigo mais uma passagem ainda em Jó. Anote, essa aqui é profundíssima, muito profunda, não deixe de anotá-la. Anote, Jó 14, 10 a 14. Jó capítulo 14, 10 a 14. O patriarca Jó tinha um conhecimento muito profundo de biologia, de semântica, etimologia e acerca da natureza mortal do ser humano, se é salvo ou perdido, e que morto tem que aguardar, como ele mesmo disse, a ressurreição. Jó morreu salvo e cria na volta do Cristo, e diz que no dia da volta do Cristo, com seus próprios olhos, ele o verá, com base até no que foi escrito bem após Apocalipse 1, versículo 7, próxima volta do Cristo. Eis que ele virá com as nuvens, e todos os olhos o verão. Dentre tais olhos estarão os olhos do Jó, que então será ressuscitado. Jó disse, vê-lo-ei para mim mesmo, os meus olhos e não outros o verão. Jó 19, 25 a 27, pode notar, faz parte dessa aula de Bíblia. Jó 19, 25 a 27, mas para agora é Jó 14, 10 a 14, anotou? Parabéns? Então inicio a leitura. Morto o homem, assim permanece, sim, renendo o homem espírito seu fogo de vida. Então onde está? A resposta é óbvia, né? Está na cova, no túmulo, no cemitério, no jazigo ou no mar, se após o naufrágio o cadáver nunca é encontrado. Prosseguindo, como as águas se evaporam de um lago e o rio se esgota e seca, assim o homem se deita. Aqui deita simbolicamente na cama da morte da cova. Assim o homem se deita e não se levanta. Claro que um defunto não se levanta. Se levantar num caixão no velório, até eu saio correndo 3 dias sem olhar para trás. Deus me livre, tem livrado. Nunca vi isso, não quero ver. E tenho raiva de quem viu, misericórdia. Misericórdia, não. Assim o homem se deita e não se levanta, até que não haja mais céus, não acordará, nem despertará do seu sono. Aqui linguagem simbólica, isso em letra chama-se eufemismo, quando a morte é comparada a um sono. Oxalá me escondesses na sepultura, e me ocultasses, até que a tua ira se desviasse e me pusesse um prazo, e te lembrasses de mim, te lembrasses de mim. Aqui vem uma pergunta impressionante, versículo 14. Morto o homem, tornará a viver? Qual é a sua resposta, amigo católico romano, amiga católica, freira, padre, sacristão, não tanto tão, coroinha e coroão, você evangélico, pentecostal, kardecista? Qual é a sua resposta? A minha está na Bíblia. Morto o homem tornará a viver? Sim, pela respectiva ressurreição. Quem vive e morre salvo, ressuscitar na volta do Cristo para a vida eterna e imortalidade. Quem vive e morre perdido, ressuscitado 1000 anos após a volta do Cristo para o lago de fogo, segunda morte, lago de fogo, juntamente com o controle do pecado, do Satanás, demônios e tal. Morrendo o homem tornará a viver. Todos os dias da minha vida esperaria até que viesse a minha mudança. A mudança virá do mortal, do pó da terra para imortal, vida eterna, pela ressurreição na volta do Cristo. Oh, maravilha! Mais uma passagem, anote. Agora sobre Elias. Voltando ao Mateus 17, o monte muito alto, a transfiguração. Ali o Cristo, e pediu que ficasse mais perto dele, mais próximos a ele, Pedro, Tiago e João. E de repente, o Cristo transfigurou-se como o sol. E apareceram falando com ele 2 homens, 2 varões, 2 homens, Moisés e Elias. Se Moisés não houvesse sido ressuscitado, então de fato, das duas uma, ou seria o Satanás se passando por Moisés para enganar o Cristo e também Pedro, Tiago e João, ou seria a alma desencarnada do Moisés. Mas de acordo com a Bíblia, biologia e ciência, nenhuma nem outra hipótese, nenhuma nem outra irreal. Então eram de fato, como está escrito, Moisés e Elias. Elias não morreu, foi levado vivo, claro que na subida já foi imortalizado, incorporizado, porque diz a Bíblia numa passagem, no versículo 1 Coríntios 15, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Lá é imortalidade total, o mortal não entra lá, se entrar morre, tem que se tornar imortal antes de entrar lá. E assim foi com Elias. Deus se imortalizou, incorporizou, seu corpo foi habilitado para entrar em Jerusalém, na presença dos anjos. Elias não morreu. Portanto, o meu amigo kardecista,
Quem acredita que João Batista era Elias reencarnado? Mentira! Mentira! Mentira do diabo! Porque Elias não morreu. E o kardecista, então, entra em contradição, quando tem aqui vários livros kardecistas, tem todos os livros de Allan Kardec, vários Chico Xavier, vários. E ali ensino-me, mas eu não creio, porque creio na Bíblia. Eu não desrespeito, porém desminto, refuto com todas as letras, ousadia e coragem, porque é por amor, graça e misericórdia. Então o kardecista entra em contradição, quando escreve, quando acredita que me prega, palestra aqui, João Batista é Elias reencarnado. Então foi Elias que de fato apareceu, Mateus 17, ao lado do Moisés, ali perante Pedro, Tiago e João, junto ao Cristo. Anote, sobre Elias que não morreu, foi levado vivo ao nome de Jerusalém ao céu. Anote. Segundo Reis, capítulo 2, versículos 1 e 11. Segundo Reis, capítulo 2, o versículo 1 e o versículo 11, apenas isso. Segundo Reis, capítulo 2, versículo 1 e versículo 11. Notou? Parabéns, então liu. Elias é levado para o céu. Quando o Senhor estava para levar Elias ao céu, num redemoinho, Elias partiu de Gilgal com Eliseu, versículo 11, indo eles andando e falando. De repente, um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Elias não morreu. Então João Batista não poderia ser a reencarnação do Elias, que não desencarnou, não morreu. Desencarno não existe. Existe a morte, o óbito pleno. E a pessoa guarda a ressurreição. Em breve farei aqui uma palestra, com todo respeito ao kardecista, mas foi uma palestra profunda, com base principalmente até na ciência, biologia, demonstrando a impossibilidade da reencarnação. E assim, pela ciência e pela Bíblia, evidentemente. Será mais até pela ciência, aguarde, para breve, prometo. Próxima passagem, anote. Romanos 5, 12 a 14. No programa passado, a Bíblia, não eu, a Bíblia deixou claro, e irrefutavelmente claro, que Moisés morreu, mas foi ressuscitado pelo arcanjo Miguel, Judas, versículo 9, e também aqui, Romanos 5, 12 a 14. Especialmente, claro, Judas, versículo 9. Como eu expliquei essa passagem profundamente no programa passado, agora não lerei, leio depois, Judas 9. Versículo 9. Para agora apenas Romanos 5, 12 a 14. Romanos 5, 12 a 14. Folheando aqui a Bíblia que eu estava lá atrás, em Reis, né? Ou algo assim. Isso, segundo Reis. Já encontrei, anote. Romanos 5, 12 a 14. Notou? Parabéns, iniciou a leitura. Romanos 5, 12 a 14. Pelo que? Por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes da lei estava o pecado no mundo, mas não havendo lei, o pecado não é acreditado. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transição do pecado de Adão, que é a figura daquele que havia de vir, o Cristo. A morte reinou do Adão até Moisés, ou seja, Moisés foi o primeiro ser a ser tirado da morte, era citado pelo arcanjo Miguel, Judas, versículo 9. E levado imortalizado, já imortal, vida eterna, para a Nova Jerusalém. Por isso ele veio, eu também que sou colega de imortalidade da Nova Jerusalém, do céu à terra, ao monte lá, muito alto, na transfiguração. Moisés e Elias, 2 vivos, e não um vivo e um defunto. Proibido, não. O Cristo é terrível e mau exemplo, satânico exemplo. Última passagem, anote apenas, porque por causa do tempo, não lerei. Anote, eu lerei depois. Deuteronômio 34, 5 e 6, a história da morte do Moisés. Lá no monte perante Deus, Deus sepultou, e a passagem fala que a sua sepultura nunca foi encontrada, jamais será encontrada, porque se encontrá-la, alguém encontrá-la, está vazia. Moisés foi tirado dali pelo arcanjo Miguel, após disputa com o diabo, disputa judicial, Judas, versículo 9, ressuscitado, ele vai para a glória, para Nova Jerusalém. Só vai para o céu quem é ressuscitado, nada de alma que vive espírito, alma que vai espírito, vai ser mentira do capeta. Não crê nisso, amigo, não crê nisso, amiga. Moisés é ressuscitado. O arcanjo Miguel, ele é membro da Trindade, é Deus criador e não criado. Portanto, as testemunhas de Jeová estão erradas. Nós, adventistas, estamos certos. E que mais crê que que o arcanjo Miguel é o filho do nosso Deus, membro da Trindade, pessoa de divindade, é o criador e não um ser criado. Ele, então, Cristo, merece todo o nosso louvor, crença, temor, obediência e adoração. Deus seja louvado.
Moisés,